Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E o verso 14, número 14. Amém? Todos encontraram? Que diz assim a palavra do Senhor: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora, Atos capítulo 2, o verso número 1. Atos 2, e o verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora em Atos 3:6. Atos 3, o verso número 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, nós estamos dentro de uma passagem conhecida, e o tema desta festividade é Despertados para um Novo Tempo. Despertados para um Novo Tempo. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico Lucas, escrito para Teófilo. O livro de Atos é a continuação de Lucas. É a continuação de Lucas. No capítulo 1 de Atos, vem narrar a história, a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe ao céu. E a Bíblia diz que estavam todos estes perseverando unanimemente em orações e súplicas, e as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Mas antes de entrar na mensagem, vamos falar um pouco sobre o capítulo 1. Jesus, depois de ressuscitar, passa 40 dias com os discípulos, que no capítulo 1, no verso 3 de Atos, vem a dizer que aos quais também, depois de ter padecido, se apareceu vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito ao reino de Deus. Então, o dia de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. E Jesus passou 40 dias com os discípulos, ensinando um pouco mais sobre o reino de Deus. E cumprindo o ciclo de Pentecostes, 50 dias, né? E veio a ascensão, quando Jesus subiu. Depois de 10 dias, a descida do Espírito Santo, que foi a promessa que Deus deixou em Lucas: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas para entrar na mensagem, eu entro com questões, com interrogações. Para ser despertado por Deus, tem que andar? Interrogação. Para ser despertado por Deus, tem que sair? Para ser despertado por Deus, tem que ser. Quem é despertado por Deus Vou explicar agora. No capítulo 1, no verso 14, a Bíblia diz que estavam todos estes perseverando unanimemente, né? Em oração, súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. No capítulo 2, verso 1,
a Bíblia diz que, cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Então, quem é despertado por Deus, anda em quê? Em união. 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 O que é união? União é o ato ou efeito de unir-se. Ato ou efeito de unir-se. Ato ou efeito de unir-se. Quando nós falamos em união, vem na nossa mente concordância, harmonia, aliança. Aliança. É notório ver que no livro de Mateus, nos Evangelhos, vem a dizer que acredito eu que ali tendo contenda, que o livro de Mateus vem a dizer que os discípulos se perguntavam: quem é o maior no reino dos céus? Eu imaginaria a contenda: quem é maior no reino dos céus? Quem é o maior? Eu quero dizer, onde há o despertamento, não há isso. Onde há despertamento, tem a união. Salmo 123. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, para entender mais um pouco o que Deus quer falar com o seu povo, vamos abrir as vossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo de número 12. E o versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é, e um tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim em Cristo também. E o versículo de número 20, que diz assim: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O versículo de número 22 também: antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o versículo 25 também. Número 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. E o 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O apóstolo Paulo, ele quis comparar o corpo de Cristo com o corpo humano. O nosso corpo tem muitos membros, tem muitas coisas. Bem assim é a igreja. Tem muitos membros. E tem aquelas pessoas que ninguém dá nada, que parecem ser menos útil. Aqui, eles são necessários. E no reino de Deus não há isso. Então é isso, a união. E no versículo 26, vem a dizer: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ou seja, a união. A dor que você está sentindo é a minha dor. Essa é a união. A dor que o irmão está sentindo, eu também estou sentindo. Essa é a união. Primeiro vem a união. Para se despertar, quem diz que é despertado anda em união. E eu disse que quem é despertado por Deus tem que sair de quê? Aí no livro de Atos, a Bíblia diz que cumpriram o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Falaram em línguas como línguas de fogo repartidas. E ali, em Jerusalém, tinha judeus, varões judeus. E quando eles foram cheios, eles falavam que eram todos galileus. Eram 120 pessoas, aproximadamente 120 pessoas. E todos ouviam na sua própria língua, os galileus. Eles falavam e os judeus ouviam na sua própria língua. Aí Pedro começa a dizer, uns dos judeus zombavam dizendo que eles estavam cheios de vinho. Uns dos judeus zombavam dizendo isso. Aí Pedro vai explicar porque foi que isso era para se cumprir a profecia em Joel, que nos últimos dias derramarei sobre todo o espírito.
Aí Pedro explicou aos judeus. No discurso de Pedro, ou sermão, em alguns livros vem dizer que sermão ou discurso, Pedro ganha 3.000 almas para Jesus. A segunda coisa, quem é despertado por Deus, sai de 4 paredes. Quem é despertado por Deus, sai de 4 paredes. Pedro, um homem que negou Jesus. Pedro, o homem que estava com contenda. Para tu ver uma coisa, em Mateus, capítulo de número 4, e o verso de número 19, quando Jesus chama Pedro e André, seu irmão, o que é que ele disse no versículo 19? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E se cumpriu, está aqui, ganhou 3.000 almas para Jesus. 3.000 almas. O homem que negou Jesus, agora ganha 3.000 almas para o reino de Deus. O que foi que Jesus disse? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quem é despertado por Deus, sai e prega o evangelho. Eu quero dizer algo, amigo. Se você pensa que se você estiver aqui dentro, Deus já mandou o fogo, mas temos que sair para fora. Temos que sair para fora e pregar o evangelho. Se nós pensarmos que o despertamento, não há despertamento se a pessoa não sai de 4 paredes. Pode ser um movimento qualquer. Agora, despertamento, quando a pessoa é despertada, a pessoa sai de 4 paredes e vai pregar o evangelho. E o outro texto que eu li foi o 3:6. Atos 3:6. Que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora nona e era trazido um varão coxo, nascense, que ficava à porta do templo, a porta formosa. E ele ali esperava todos os dias esmola. Mas quando Pedro e João passam ali, pessoas despertadas por Deus, algo diferente tem que acontecer. Diferente tem que acontecer. E no versículo 6, Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Terceira coisa, quem é despertado por Deus é corajoso. Corajoso. Pedro negou Jesus. Agora, corajoso. Corajoso. Tem gente aqui que chegou tão desanimado, mas hoje eu quero te dizer: receba a coragem de Deus aí. Receba a coragem de Deus. Receba. Então é isso que Deus preparou para vocês. Primeiro, união. Depois, sair de 4 paredes. Depois, coragem. Tem gente que se diz: eu quero ser usado. Como é que você quer ser usado se você não sai de 4 paredes? Sai e vai pregar o evangelho. Então essa palavra que Deus quis passar para os irmãos. Glória a Deus.